Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Sejam todos bem-vindos a esse espaço virtual. Em função da pandemia que assola o planeta, não temos condições de estar realizando nossas exposições com presença física. A fala de hoje estava programada para acontecer no Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz, na querida cidade de Bertioga, São Paulo, mas aqui estamos de modo virtual, com toda alegria, trazendo o tema que estava programado para esta noite. Nós vamos abordar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amar ao Próximo como a si mesmo. Nós conversaremos sobre o maior dos mandamentos. Vamos trazer algumas parábolas, ensinos de Jesus, com certeza, comentários de Allan Kardec contidos nesse tema do Evangelho, algumas reflexões e uma linda história ao final. Iniciamos com o texto do Evangelho que está em Mateus, em que os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, para provocar Jesus, propôs-lhe uma questão. Antes de adentrarmos na passagem evangélica propriamente dita, o contexto era o seguinte: Jesus, alguns minutos antes, numa conversa com os saduceus, através de uma das suas sábias respostas, calara-os. Os fariseus e os saduceus eram rivais. Os dois grupos formavam as classes que dominavam espiritualmente Israel. Os saduceus eram ainda mais conservadores que os fariseus. Algumas importantes diferenças entre os conceitos desses dois grupos eram as seguintes. Os saduceus se consideravam autossuficientes, ao ponto de negar o envolvimento de Deus na vida cotidiana. Negavam, inclusive, a ressurreição dos mortos, negavam também qualquer vida após a morte, defendiam eles, os saduceus, que a vida acabava com a morte e, portanto, não acreditavam em qualquer penalidade ou recompensa depois da vida terrena. Sabendo disso, voltemos então ao texto evangélico. Tendo Jesus, então, silenciado os saduceus, os fariseus que estavam ali próximos viram nisso uma ocasião propícia para atrair Jesus para o lado deles. Claro que para que oportunamente pudessem apanhá-lo em algum erro e se aproveitarem disso. E os fariseus então lhe perguntaram: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, este o maior e o primeiro mandamento. E continua o mestre dizendo: E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E Jesus conclui assim o diálogo. E cabe-nos uma reflexão, não é? Quem é o nosso próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o próximo? Muita gente confunde isso. O próximo, meus irmãos, é aquele a quem devemos servir, amparar, compreender, ouvir, não apenas escutar. É todo aquele, enfim, com que temos contato, que temos algum tipo de relação e que necessite
do nosso apoio, da nossa ajuda, independentemente se esse próximo faz parte ou não de nossa família consanguínea. E para exemplificar esse nobre estudo de Jesus, lembremos da linda parábola do bom samaritano, certamente muitos de vocês conhecem, que diz assim: então, um doutor da lei, para lhe provocar, pergunta: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus também faz-lhe uma pergunta. Diz assim: que é que está escrito na lei? O que lês nela? O que você entende da lei? E o doutor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer um justo, pergunta: mas quem é o meu próximo? E Jesus, nesse momento, profere a linda, magnífica parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas. E diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de ladrões, que o despojaram de tudo que levava. Depois de o terem maltratado, machucando-o muito, se retiraram, deixando-o quase morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Deu uma olhadinha e ó. Em seguida, assim mesmo, um levita, chegando perto daquele lugar, vendo-o, também seguiu seu caminho. Mas um samaritano, que em seguida passou por ali, chegou perto do homem ferido e, quando o viu, sentiu-se tocado de compaixão. Chegou-se até ele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre o seu jumento, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 denários, um valor em dinheiro, ao dono da hospedaria e disse-lhe: cuida dele. E tudo que gastares a mais, quando eu voltar, te pagarei. E Jesus então perguntou ao doutor da lei: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E o doutor da lei de imediato responde: aquele que teve misericórdia para com ele. E disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Voltando no texto evangélico de hoje, em Lucas, Jesus diz assim: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Cabe aqui também a parábola dos credores e dos devedores. Nesta parábola, Jesus diz que um rei, um senhor, pediu as contas, chamou para cobrar todos aqueles que lhe deviam. Eis que se apresentou um servo que lhe devia 10.000 talentos, uma quantia bem alta. Talento era a moeda da época. E o senhor cobrou a dívida, ao que o servo lhe disse: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. E aquele senhor, o rei, tomou-se de compaixão e perdoou-lhe toda a dívida. Ficou compadecido do homem. Ao sair, todo feliz, porque estava livre da sua dívida, este homem, que tinha tido a dívida perdoada, encontrou um companheiro seu que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia muito menor
do que aquela que ele mesmo devia ao rei. E ele não teve dúvida, pegou aquele companheiro pelo colarinho e fala: paga o que me deves. E aquele homem falou: puxa vida, tenha um pouco de paciência comigo que eu lhe pagarei tudo. Mas o companheiro mandou prendê-lo, porque naquele tempo, meus amigos, quando alguém devia alguma coisa e não pagava, o credor tinha direito de mandar prender o devedor. Se essa lei valesse hoje, a gente já pensou? Não havia cadeia, né? Então, ele mandou prender aquele que lhe devia apenas 100 dinheiros. E as pessoas que estavam ali na praça, que tinham visto que ele tinha tido a sua dívida perdoada e que agiu daquela maneira, foram contar para o Senhor, informaram-lhe. O rei mandou trazer de volta aquele servo e falou assim: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias porque me pediste. Não estavas desde então no dever também de ter piedade do teu companheiro, assim como eu tive de ti? Mandou prender, como dizia a lei, aquele homem até que lhe pagasse tudo o que devia. E Jesus conclui a parábola dizendo: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Esse ensino, essa parábola de Jesus, nos remete àquela frase do Pai Nosso, quando a gente diz assim: perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. A gente quer o perdão dos nossos débitos, mas o assim como é que é o difícil, né? Allan Kardec comenta essa passagem dizendo: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Diz Kardec que essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro. Resumidamente, devemos fazer aos outros aquilo que a gente deseja para nós. Com que direito, afinal, exigiríamos dos nossos semelhantes um melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência, devotamento para conosco do que o mesmo que temos com eles? Diz Kardec que a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Vocês sabem, meus irmãos, que a grande chaga do planeta, o pai de todos os males, é o egoísmo. Todas as imperfeições humanas derivam do egoísmo, e é ele que devemos combater. Diz Kardec, concluindo, que quando adotarmos como regra de conduta, quando a compaixão for a base das instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Meus irmãos, estamos vivendo um momento grave, essa pandemia do coronavírus. Não é essa pandemia que sozinha vai dar esse grande passo para reduzir o egoísmo no planeta. Mas com certeza, essa situação está promovendo reflexões e mudanças importantes no pensar e no agir de muita gente. Certamente vocês estão observando isso. Kardec conclui dizendo: não haverá mais ódios nem dissensões, tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Ele está falando de um mundo mais avançado, que estamos caminhando a passos largos, que é um mundo de regeneração. Estamos a caminho, é verdade, mas a passos lentos. Saibamos
compreendamos, temos certeza que situações graves como essa que vivemos atualmente, que ocorrem em tempos, é só verificar a história do homem, né? Vão nos empurrando para as grandes conquistas morais. Existe uma razão de ser. Lamentavelmente, o nosso proceder faz com que a gente tenha que passar por situações como essas. E lembramos, quando não é pelo amor, é pela dor. Essa situação, a pandemia que vivemos, é difícil. Verdade que mais difícil para uns do que para outros. Porém, ninguém passará ileso, indiferente por esse momento tão delicado. E não nos esqueçamos que Jesus é o nosso guia, é o condutor, é o governador do nosso planeta. Ele mesmo disse: não cai uma única folha de uma árvore sem que meu Pai não saiba. Então tudo está no lugar que deve estar. Confiemos, tenhamos fé e a certeza de que se assim é porque assim deve ser. Lembremos novamente, amar o próximo como a si mesmo. Fazemos pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. E no nosso caso específico do momento, o fato de nos recolhermos, de não nos expormos, podendo contrair essa grave enfermidade, e também não sermos nós a transmitirmos, não é? A espalhar esse vírus, é sim um ato de amor a si mesmo e ao próximo. E como a gente disse no início, meus irmãos, nós vamos encerrar a segunda parte aqui da nossa fala com uma linda história, não é uma história, é uma história verdadeira, envolvendo o nosso Chico Xavier, exemplificando efetivamente o amor ao próximo. É a história de Jorge. Essa história é contada por Adelino da Silveira, amigo de Chico, que vivenciou a situação que nós vamos narrar. E nós usaremos, pedindo licença, as palavras do próprio Adelino. E diz assim: numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do Grupo Espírita da Prece, o Centro Espírita, que até hoje é o Centro Espírita lá do Chico, em Uberaba, não é? As reuniões naquelas madrugadas se estendiam até o amanhecer. Viu pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha, ainda que rápida, com o Chico, ele chamou minha atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do médium. Não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas, trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos, um paletó de casimira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido, mal alimentado, exalava um odor muito desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dente totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo, dado o odor, não é?
Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe logo algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce, um refrigerante, a fim daqui saísse logo de perto da gente. Quem de nós já não vivenciou situações parecidas? Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, numa favela. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes mingau, trocava-lhes panos, cuidava das crianças. Alma assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto. Ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de constantes pancadas. Pois o Chico conversava com ele, quando chegava a vez do Jorge, não é? O Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes, eu pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele, quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros, mal pegaram na sua mão? Poxa vida, por que será que ele, o Chico, não diminui o tempo do Jorge para dar um pouco mais de atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Chico, para ouvir o Jorge, era ele, o Chico. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava ele também. Praticamente não saía de casa. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos foi me cativando. Hoje, passado tantos anos, ao escrever essas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com o paciente médium, quando chegava lá a vez do Jorge, era comovente e enternecedor. Dizia assim o Chico: Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem, Jorge, foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes eu penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois o visitante, o Jorge, falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo um ninho no seu telhado, falando ali com o Chico e aquela fila interminável, alta madrugada. Quando pensava que tudo havia terminado, o dono da casa ainda dizia: agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava a me virar na cadeira perguntando a mim mesmo: onde que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava 1, 2, 4 versos. A certa altura, o Chico dizia assim: bem, Jorge, agora para a nossa despedida, declame o verso que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei.
Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa, onde estava ali o Chico, não é? Nesse momento, Jorge então colocava o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão do seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, à semelhança de uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade, olhava para ver se estavam observando e sapecava inflado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Eu vou repetir. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando o Jorge terminava, o riso era geral. E ele também sorria, feliz, um sorriso solto, alegre, mas ainda assim doído. A parte inferior dos seus grossos lábios se dilatava com o sorriso, fazendo sangrar a ferida. Aí, ele se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca consegui ver o quanto era. Claro que o Chico fazia isso de uma maneira muito discreta. Depois, o Jorge então colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já estavam lá as pipocas, os doces, dava um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não abraçava o Chico, ele se jogava todo por inteiro em cima do Chico. O Chico estava na sentadinha, né? E ele falava naquele momento quase que dentro do nariz do Chico. E diz o Adelino, eu nunca vi de parte do Chico aquele recuo instintivo que eu mesmo tivera tantas vezes. Jorge beijava-lhe a mão, a qual também, e o Chico também beijava-lhe a mão e a face. Ao que ele, Jorge, retribuía beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixada pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele, nem depois que ele tivesse ido. Vi sim, muitas vezes, ao chegar na casa dele, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de o beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão, uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, fui adiando e o tempo foi passando. Quantos de nós vamos adiando tudo, né? Acabei por não lhe levar nada. Lembro-me disso com tristeza, e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos da minha alma, quando Paulo diz, façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me Chico que foi este nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro, mau hálito, que ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscá-lo. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, aquele corpo envolto em trapos imundos, aconchegou de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse
o mais querido de seus irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Meus irmãos, ele jamais faria uma promessa que não pudesse cumprir. E concluindo, não tem como a gente não se emocionar com essa história, né? Concluindo, lembremos do amorável convite de Jesus, que faz a todos nós quando diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Lembremos, Jesus está no leme do planeta e vela por cada um de nós. Saúde e paz a todos.